Recordem. Bom, boa noite a todos. Que possamos agradecer mais uma oportunidade de estudo, de reunião, que as nossas lições que estaremos estudando, as inspirações, a nossa conexão com a espiritualidade amiga, os protetores da casa, os colaboradores espirituais, que possam, além de nos orientar, também auxiliar todos aqueles que, como nós, estão estudando para aprender, para poder compreender, com o objetivo do avanço, da evolução. E que essas energias sublimadas de Jesus possam envolver a todos aqueles que estão com dificuldade, passando por dores, sofrimentos, que o teu amparo, que o teu carinho, mestre amado, envolva a todos nós. Bom, eu vou compartilhar aqui. Nós estamos aqui na... Tá dando para ver aí, rapaz? Tudo certo? Tá ótimo. A Maria Helena está entrando aqui. Deixa eu só aceitar ela. Nós estamos na terça-feira é o quarto estudo, né? A quarta terça-feira desse estudo do capítulo 6. Boa noite, Maria Helena. Então, nós finalizamos lá a criação do universo, e agora é o item, os sóis e os planetas. Né? Nesse item, ele está no livro, no item 20, né? E aqui, Galileu, que está dando essa mensagem, né? Só para lembrar, é a transcrição da Revista Espírita de 62 e 63, né? de comunicações mediúnicas pelo médium Camilo Flammarion, aonde Kardec colocou aqui a comunicação aqui para nós estudarmos. Ora, ocorreu que em um ponto do universo, perdido entre as miríades de mundo, a matéria cósmica se condensou sobre a forma de uma imensa nebulosa. Essa nebulosa estava ativada pelas leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, principalmente da força molecular de atração, tomou uma forma esferoide, a única que pode assumir, primitivamente, uma massa de matéria isolada no espaço. Então, Galileu está falando aqui, está nos trazendo uma informação, né, que dessa nebulosa, né, a forma, né, através do processo de força de atração, né, essa força molecular, né, essa atração dessa poeira cósmica, a Elvia e a Márcia. Estão entrando, só um minutinho. A Elvia e a Márcia entraram. Boa noite para Elvia e Márcia. Então, nós estamos começando aqui, Elvia e Márcia, no item 20 do capítulo 6, o subitem sóis e os planetas. Então, o item 20 aqui, Galileu está dando a comunicação, aonde que ele fala que de um ponto do universo perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. Essa nebulosa estava ativada pelas leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, principalmente das forças moleculares de atração, tomou uma forma esferoide. E aí ele faz uma observação, a única que pode assumir primitivamente uma massa de matéria isolada no espaço, né? E ele vai estar explicando aqui que pelo movimento circular produzido pela gravitação, né, rigorosamente igual em todas as zonas moleculares, em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva
para conduzi-la de movimento em movimento à forma lenticular. Referimos-nos ao conjunto da nebulosa. Eu fui fazer uma pesquisa aqui, né, do que é nebulosa, né? São nuvens formadas por poeira cósmica, com hidrogênio e gases ionizados, a partir de restos de estrelas que desagregaram. Ao serem observadas, as nebulosas apresentam formatos irregulares semelhantes aos das nuvens, o que foi determinante para a escolha do nome desses corpos celestes, pois a palavra nebulosa provém de um termo do latim que significa nuvem. A poeira cósmica que compõe esses corpos celestes podem aglutinar-se pela ação gravitacional. Assim, a união dos materiais que formam a nebulosa podem dar origem à formação de uma estrela. Por esse motivo, as nebulosas são chamadas de berço de estrelas. O primeiro registro da observação de uma nuvem interestelar foi feito por Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, né? Nós estudamos ele lá atrás, por volta do ano de 150 depois de Cristo. Ptolomeu registrou isso em 2 livros de sua coleção, Almagestos, a presença de 5 estrelas que apresentavam uma forma indefinida, como se fosse uma nuvem, né? Então, ele que foi o primeiro que observou e por isso que chamou nebulosa, porque ela tem a aparência de uma nuvem. E aí essa palavra no nebulosa, no latim, significava exatamente a nuvem, né? Existem aqui, segundo essa pesquisa rápida que eu fiz, alguns tipos de nebulosa. Nebulosa de emissão, né, que tem esse formato aqui, parece um olho, né, que é o que ele está falando aqui, numa forma, parece uma lentilha, né, lenticular. Nebulosas de emissão são nuvens gasosas de altíssima temperatura iluminadas por luz ultravioleta, proveniente de uma estrela próxima, quando os átomos que compõem a poeira cósmica decaem para o estado de energia menos excitado, ocorre a liberação de luz visível. Geralmente, esse tipo de nebulosa apresenta a cor vermelha, e isso por causa do hidrogênio, material em maior abundância no universo, né? A imagem acima é da nebulosa do Anel, também conhecida como Messers. Essa é uma nebulosa de emissão que fica a 2.300 anos da Terra. Existe a nebulosa de reflexão, nebulosa que apenas reflete a luz de uma estrela próxima. São classificadas como refletoras. Como a luz de frequência próxima ao azul é mais facilmente espalhada, essa nebulosa geralmente se apresenta em tons azuis. A imagem acima é a da cabeça da bruxa, nebulosa de reflexão, 900 anos-luz da Terra. Nós temos 4 tipos, né, que eu encontrei aqui. A nebulosa escura, praticamente impede a passagem de luz, e são observadas mediante o contraste adquiridos em relação aos demais objetos celestes que as rodeiam. Esse tipo de nebulosa geralmente está associada às regiões de formações de estrela. Imagem acima da nebulosa cabeça-cavalo, pertencente à constelação de Órion. Essa nebulosa escura está a 1.500 anos-luz da Terra. A quarta aqui e última, né? A nebulosa planetária. Ao serem observadas pela primeira vez, algumas nebulosas foram confundidas com planetas. Posteriormente, observou-se que esses objetos eram nuvens cósmicas que emitiam energia a partir da explosão de uma estrela central. A nebulosa planetária representa o estágio final da vida de uma estrela. A imagem acima da nebulosa de Erix, também chamada de nebulosa da hélice, ela é do tipo planetária e está a aproximadamente 695 anos-luz da Terra. Bom, essa aí só um parênteses aqui de pesquisa. E o Galileu ele vai continuar aqui, né? Depois
do que ele estava falando aqui, dessa parte dessa massa, né, que assume uma forma esferoide, né, a única que podia assumir, e depois desse movimento circular produzido pela gravitação, então isso vai tomando, além de condensar de uma forma circular aqui, né, ele fala da esferoide, né, tomou uma forma esferoide, a única que pode assumir, então ele vai condensando e vai rodando, rigorosamente igual em todas as zonas moleculares em direção a esse centro, né? E isso vai fazendo com que tenha essa formação lenticular, no que se compete ao conjunto. E aí, ele continua aqui que novas forças surgiram após esse movimento de rotação, a força centrípeta e a força centrífuga, né? Uma vai impulsionar para dentro e a outra vai fazer uma tensão para fora. Então, são tensões, né, que essa poeira cósmica vai estar sofrendo. A primeira tendendo a unir-se todas para o centro, essas partes. A segunda tendendo a afastá-la. Ora, ao acelerar o movimento, à medida que a nebulosa se condensa em seu raio, e seu raio é aumentado, conforme ela se aproxima da forma lenticular. A força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, predominou rapidamente sobre a atração central. Então, aqui é interessante que tem até essa imagem aqui, ela tem até né, dá para perceber essas tensões indo para o centro e aqui indo para fora, né? Até parece que aqui nós estamos como se fosse ver um pico de uma montanha, né? Onde cai para cá e cai para fora, né? Essas tensões. Não sei se é isso, é uma leitura, eu não sou especialista na área, então posso estar falhando aqui em alguma observação. Assim como um movimento muito rápido de atiradeira rompe a corda, né? Você pega... Antigamente se caçava desse jeito, né? Você punha uma bola num pedaço de couro e rodava e você jogava isso, né? Então, a hora que você solta, ela rompe, né? Então, assim como um movimento muito rápido da tiradeira, essa tiradeira que você rompe essa corda, arremessa o projeto ao longe. A predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa e desse anel formou uma nova massa, isolada da primeira, porém submetida ao seu domínio. Embora ela se afaste, ela fica ainda submetida ao domínio dessa força maior do centro aqui. Essa massa conservou seu movimento equatorial, que modificado converteu-se em movimento de translação em torno do astro solar. Ademais, seu novo estado lhe conferiu um movimento de rotação em torno do próprio centro. Então, aqui, eles já estavam falando de movimento de translação, de rotação, né, de força centrífuga, força centrífuga, né, para fora e para dentro, centrípeta para dentro, né, centrífuga, tá fugindo. Né? Assim como um movimento muito rápido, bom, isso aqui já foi. Então, no item 22, a nebulosa geratriz, que deu origem a esse novo mundo, condensou-se e retomou a forma esférica. Porém, como o calor primitivo, desenvolvido por seus movimentos diversos, diminuiu, pela extrema lentidão, o fenômeno que acabamos de descrever reproduz-se muitas vezes, durante um longo período, até a nebulosa tornar-se muito densa, muito sólida, para opor uma resistência eficaz às modificações de forma, que lhe imprime sucessivamente seu movimento de rotação. Então, né, tem uma nebulosa lá, a coisa vai condensando aqui no meio, não sei, a força centrípeta, né, e as outras que saíram e que também, de certa maneira, condensaram em cima do núcleo, que vai formando aí uma densidade, né,
dentro desse espaço, né? Assim, essa nebulosa não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados no foco central, saindo dela pelo modo de formação mencionado anteriormente. Ora, cada um desses mundos formado como um mundo primitivo das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos mundos que, a partir de então, gravitarão em torno deles, do mesmo modo que ele, com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhe deu existência e vida. Cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente separados do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, uma vida particular, ainda que dependente do seu astro gerador, né? Então, eu fui pegando algumas imagens aqui para a gente poder entender que Galileu está falando, trazendo uma comunicação em 1868, lembrando, né, que Kardec está trazendo com esse capítulo, ele está trazendo, puxando uma parte científica que já era tida pelaquela ciência, né, que começou com Ptolomeu. Galileu já tinha também desenvolvido muita coisa quando em vida, encarnado, mas tinha uma tensão, porque se acreditava em outra corrente, como era a corrente a Terra no centro, né? A Terra como centro do universo. E isso ainda gerou muito embate, né? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, eu tenho um resumo aqui na internet também, não sei se é 100% verdadeiro, mas dentro do que eu fui procurar aqui, né? Então, aqui, por exemplo, a contração da nebulosa solar, que provoca um aumento de temperatura e o início da rotação. Então, quando você está nessa nebulosa, tem a força centrípeta, né? Que vai, e isso começa a girar. Isso aqui era o que ele estava descrevendo, né? Começa a girar por essas diferenças aqui no centro, né? Isso vai tendo um centro de força, aonde o achatamento do disco e o aumento da temperatura e a velocidade de rotação, formação do protosol para acumulação de matérias do centro. Então, você tem aqui começo de uma força maior, né? No caso aqui do nosso Sol, por exemplo, né? Então, isso rodando e com forças centrífugas, centrífugas, né? Que vão gerar, com o afastamento, o arrefecimento do disco nebular, né? Essa zonação de materiais de acordo com a temperatura, ela vai, de certa maneira, separando isso nesses anéis, né? Nessa imagem aqui, né, de acreção através de colisão sucessivas de materiais, forma-se os planetesimais, que evoluem para os protoplanetas, né? Segundo o que está escrito aqui. Então, eles vão juntando aqui em anéis, né? E aí isso vai se agregando, né? Porque isso está girando, mas está girando assim, e está tendo força para lá e força para cá, mas ao mesmo tempo rodando nessa elipse, isso vai juntando essa poeira e vai formando até chegar. O que o Galileu estava falando lá, a concentração, o que ele fala aqui? Deixa eu puxar aqui, né? Até a nebulosa tornar-se muito densa, muito sólida, para opor-se a uma resistência eficaz às modificações de forma, né? Então, vai tendo essa formação aqui e vai gerando, no final de tudo, as diferenciações, que é onde os materiais constituintes do planeta separam-se de acordo com o quê? Essa densidade, esse ciclo rotacional que vai ter tensões entre a força central
e a força de afastamento. Hoje, talvez, esse negócio da gravidade, eu fico... Mas se a gente pegar aqui, eu tenho... Né? Quem tem, por exemplo... Eu tenho 3 ímãs aqui, né? Então, você tem um... Se você virar ele, você consegue aqui... não sei se dá para ver, mas eu não consigo encostar. Então, eu fico imaginando alguma coisa, só como analogia, né? Que enquanto o Sol está segurando, e essa que está querendo afastar, ela também, de certa maneira, tem uma tensão que faz com que ela fique aí rodando, ela acaba tendo um equilíbrio, nem puxa para lá, nem puxa para cá, porque ela chegou num ponto aí onde ela conseguiu, dentro do sistema onde ela roda por si mesma, né? Translação, de rotação, das forças centrífugas, das forças centrífugas, né? Acaba tendo essas tensões equilibradas e formando isso que sempre está dependendo desse centro de força, no nosso caso aqui do planeta Terra, do Sol, e o Sol dependendo de um outro centro de força, e assim por diante, né? Que é aquela alusão que o Espiritismo vai fazer também. Olha, o nosso Sol é Jesus, temos que gravitar dentro das nossas tensões. O que nós damos conta, não conseguimos aproximar tanto pelas paridades evolutivas, mas também não precisamos nos afastar, porque já temos força de atração, né, suficiente para não ter a repulsão. Então, dentro dessas escolhas nós, também temos que gravitar o máximo que nós dermos, que nós conseguirmos, dentro dessa referência que é o modelo e guia que é Jesus, né? Que é o que nós damos conta. E Jesus encarnado, né? Não estamos falando de Jesus desencarnado, o que ele deu conta de cumprir como um exemplo a seguir, né? Como um modelo, realmente. Então, as coisas vão funcionando, né? Numa lógica meio que similar, por analogia, né? Dessas forças, né? Então, eu entendo que é isso que Galileu está trazendo, e pelo que eu vejo das imagens, e que a gente anda estudando, ele, né, em 1868, né, acho que ele está mais acertando do que errando. Mas tem coisa aqui, que nós vamos ver para frente, que nem tudo condiz com o que a ciência hoje atesta. Então, por isso que... E Kardec foi lúcido, né? Ele falou, olha, eu estou trazendo uma parte, né, que é uma parte científica, que é a opinião de um espírito. E ele não está validando se está certo ou se está errado. Olha, isso condiz muito com a ciência da época. E como condiz muito com a ciência da época, né, eu estou trazendo esse ensinamento para quê? Para que a gente possa tirar a cabeça do terracentrismo para uma coisa maior, e entendendo que o universo, né, como Jesus falou que há muitas moradas, tem muito mais coisa por aí, e essas coisas são habitáveis, né? Então, agora, um trabalho, um estudo mais profundo, nós precisaríamos realmente trazer um especialista aqui para poder estar comparando ponto a ponto dessas colocações. Mas ele finaliza aqui esse item dos planetas, né? No item 23. Então, os planetas, ele conclui, portanto, são formados de massas de matérias condensadas, mas não ainda solidificadas, destacadas da massa central pela ação da força centrífuga, e que toma, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que tenha conservado. Um desses planetas é a Terra, que antes de ser resfriada e revestida de uma crosta sólida, porque a crosta sólida do nosso planeta, que ela também não é muito
profunda é o resfriamento, né, que se deu para poder nós estarmos aqui pisando esse solo, né? Mas se pegar isso, ele não é muito profundo, não. Isso deu nascimento, né? É a Terra, antes de ser resfriada e revestida de uma crosta sólida, ele deu nascimento à Lua, pelo mesmo modo de formação astral do qual elas mesmas devem sua existência. Então, o que ele está falando aqui? Que antes do resfriamento total, uma massa separou da Terra, dando formação ao nascimento da Lua. Isso é o que ele está falando aqui, né? Que segue a mesma lógica e o mesmo raciocínio de formação. Desde então, continua Galileu, a Terra está inscrita no livro da vida e é o berço das criaturas, cuja fragilidade está protegida pela divina providência. Uma nova corda colocada na harpa infinita, que no lugar que ocupa deve vibrar no centro universal dos mundos. Então ele fecha, né, com a formação dos planetas em torno do Sol. E no caso aqui, a Terra está aqui, né, e nós temos aqui o que nós sabemos hoje que tem de planeta aqui. No capítulo... Tchau, B. No capítulo 6 aqui, o próximo subitem é os satélites, né? E os satélites aqui, mais especificamente, são a Lua, né? Então, Galileu ele vai falar o seguinte, nessa comunicação: antes que as massas planetárias tivessem atingido um grau de resfriamento suficiente para se modificarem, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, destacaram-se da região equatorial de alguns deles, não é de todos, de alguns, região na qual a força centrífuga, né, no eixo equatorial, de translação, né? No eixo equatorial, o planeta está girando em torno do seu eixo. No eixo equatorial, a força centrífuga, a força de expulsão, ela é maior, e, em consequência dessa mesma lei, adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que o gerou, como se deu a este, com relação ao seu astro central gerador. Então, o que ele está falando aqui, nessa linha de raciocínio, é que a formação da Lua é parecida, tem a mesma linha de raciocínio do que a formação da Terra, do centro de força do Sol. É isso que eu estou entendendo aqui. Se vocês puderem me ajudar, ou complementar, ou talvez eu não esteja entendendo 100%, por favor, nos ajudem aí, né? Estou tentando compreender o que ele está falando. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável teve resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram seu deslocamento do equador terrestre e seu movimento de translação nesse mesmo plano original, de tal maneira que este mundo, em vez de se tomar a forma esferoide, tomou a de um globo ovoide. Isto é, tomou a forma alongada de um ovo, com o centro da gravidade fixado na parte inferior. Aqui, tem uma discordância da opinião da ciência hoje. Eu tive... porque o que ele está falando aqui é o seguinte: como nós só tem uma face, a Lua, e tem a face oculta da Lua, ele está falando que quando destacou, a Lua ela se formou numa forma de um ovo, como se fosse um João Bobo. E aí ela roda no eixo de si mesmo e a gente só vê uma face. É isso que ele está dizendo aqui. Eu tive num planetário, né, em mais de um, e isso aí já faz tempo, e eu fiquei com esse negócio na cabeça. Falei, bom,
ou a ciência não compreendeu, ou Galileu errou, né? Então, quando eu fiz essa pergunta aqui tem aquela terra aquele cantor sertanejo aqui perto de Ribeirão Preto ali, rapaz. Meu Deus do céu. E tem um planetário ali, tem um observatório ali. Daqui a pouco eu lembro. Era o João Paulo e o Daniel, né? O Daniel, ele é aqui de Brotas. Acho que é Brotas. E tem um planetário lá em Brotas. E eu tive lá, tem pesquisa aí. E lá tem toda a formação da Lua, e nós pudemos olhar a Lua, se tem, o negócio chega bem pertinho, né? Estava aberto lá, o céu estava aberto, deu para ver, e eu conversei bastante com o cara, e ele falou assim, e eu falei dessa teoria, ele falou assim, olha, não, essa teoria já foi refutada, não é assim, até a Lua é redonda, né? E aí ele deu outra explicação para poder realmente aparecer só uma face aqui. Então, de certa maneira, tem uma controvérsia aqui, né, dessa formação da Lua. E tem muitos estudos na internet que a Lua não advém do jeito que o Galileu está falando, mas que ela vem de uma colisão de um asteroide que depois fez com que separasse uma parte da Terra, onde criou uma depressão, que depois serviu para uma parte do oceano, e esse pedaço que saiu se unificou e formou a Lua. Então, eu estou passando mais ou menos o que a gente viu, mas esse ponto, né? E eu já perguntei no observatório, em mais de um, e então eu não fechei conclusão nenhuma. Nós temos uma teoria aqui de um espírito que eu fico me perguntando, bom, se ele era um estudioso, se ele tinha uma envergadura para poder trazer uma mensagem, será que ele não podia ter condição de dar uma saidinha, né? E dar uma volta na Lua para ver como é que era e voltar? Pô, não é possível. Então eu fico meio assim, né? Qual que é o que tem por trás? Não sei, né? Mas sei que tem uma falha aí, né? As condições nas quais se efetuou a desagregação da Lua permitiram que se afastasse pouco da Terra e a formou e a forçou a permanecer perpetuamente suspensa em seu céu. Eu acho que é esse campo magnético, né? O ímã, ele é um campo magnético, né? Então, eu acho que esse exemplo do ímã aqui de ter essa é uma massa menor, e essa massa menor, de certa maneira, ela fica conectada a uma outra massa, onde ela vamos chamar assim, ela é dependente, ela fica nessa conexão. Então, ela não consegue afastar e também não consegue se aproximar, então eles ficam rodando ali. Imagino que tem alguma coisa de magnetismo aí, que está controlando tudo isso, né? E talvez quando o Mesmer, antes de iniciar, ele vai fazer a pesquisa, né? Leibniz já falava disso também, Platão, né? Mas é o fluxo e o refluxo, né? Aristóteles puxa esses ensinamentos também de Platão, desdobra um pouco mais isso aí. Então, isso tem a ver com esse magnetismo, né? Então, esses afastamento, aproximação, e isso dá pressões, né? Porque se você pegar um ímã, você sente a pressão, né? E essa pressão é que faz com que as ondas elas tenham esse fluxo e refluxo, né? Mas aqui, o que Galileu está falando é que a formação da Lua ela se destacou por desagregação e não porque alguma coisa bateu na Terra e tirou isso de forma abrupta, né? Foi de outra maneira, foi por causa da força centrífuga. Mas, né? Aí um especialista que possa nos esclarecer mais para frente. Então, ela se afastou um pouco e a forçou a permanecer perpetuamente suspensa em seu céu, né? Como uma figura ovoide. Ele volta a falar da figura ovoide, em que as partes mais pesadas
formariam a parte inferior, voltada para a Terra, cujas partes menos densas ficam na parte de cima. Se dissermos desse jeito, que o lado oposto à Terra se volta para a imensidão do céu. É o que faz com que esse astro sempre nos mostre a mesma face. Para melhor compreensão, é possível comparar seu estado geológico a um globo de cortiça, em que a base voltada para a Terra seria formada de chumbo. Então, ele está falando que, além da forma do ovoide, de um João Bobo, né, pendular, a parte de baixo ela é uma parte mais pesada, ela é mais densa. E a parte oposta da Lua é uma parte menos densa. E isso, ele vai trazer essa situação porque ele vai falar o seguinte: há duas naturezas na Lua, com essa teoria que Galileu está trazendo. E duas naturezas essencialmente opostas, ou seja, essencialmente distintas, na superfície do mundo lunar. Uma superfície, né, sem analogia possível com o nosso globo. Porque, olha o que ele vai falar, os corpos fluidos e etéreos não existem nessa parte. Há outra parte pouco densa em relação à Terra, já que todas as substâncias menos densas estão nesse hemisfério. Então, ele está falando que o hemisfério mais denso, que é a face que nós vemos, segundo Galileu, é uma face que não comporta analogia com o nosso globo e que não tem corpos fluidos e etéreos. Ele fala que não existe. Mas na outro lado, né? Mas a outra, ela é pouco densa em relação à Terra, já que todas as substâncias menos densas estão naquele hemisfério. A primeira parte, né, a mais densa, perpetuamente voltada para a Terra, ela é sem água e sem atmosfera. Olha o que ele está falando em 1868. A não ser nos limites desse hemisfério subterrestre. A outra, a parte oposta à Terra, é rica em fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tem uma... Aqui tem nós estamos. Tem uma nota aqui, deixa eu ver de quem que é. Nota 83, né? Essa nota é o seguinte: essa teoria da Lua, absolutamente nova, explica por meio da lei da gravitação a razão pela qual essa estrela sempre apresenta a mesma face à Terra. Tendo o centro de gravidade em um dos pontos de sua superfície, em vez de estar no centro da esfera e sendo consequentemente atraído para a Terra por uma força maior do que a queda que atrai as partes mais leves. A Lua produziria o efeito daqueles bonecos chamados jonteimosos, que são constantemente mantidos em sua base, enquanto os planetas cujo centro de gravidade está a distâncias iguais de superfície, giram regularmente no seu próprio eixo. Fluxos vivificantes, gasosos ou líquidos, em virtude de sua leveza específica, seriam acumulados no hemisfério superior, constantemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, único que vemos, seria desprovido desses fluidos. E por essa razão, seria inadequado para a vida, que reinaria no outro. Portanto, se o hemisfério superior fosse habitado, seus habitantes nunca veriam a Terra, a menos que se movessem para o outro ponto. Essa é uma nota de Kardec. Então, eu vou jogar um pensamento agora, que estou pensando agora. De duas uma.
ou realmente nós não fomos para a Lua, ou essa mensagem aqui ela está errada, porque não é possível, né? Porque se o pessoal foi para a Lua, deu a volta na Lua, e prova e comprova que o negócio é redondo, e não fez essas descobertas, ou a gente tem mais coisa aqui para observar, ou, de repente, eles foram para a Lua e só viraram assim, né? Não sei o que, eles não foram para a parte escura, eu não sei. Eu sei que tem, o que eu sei é o seguinte, entre a teoria validada dentro do observatório, né? E isso eu já tive a oportunidade de ver nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ver no Chile, tive a oportunidade de ver em Portugal e tive a oportunidade de ver aqui em Brotas, né? E é tudo igual, é a mesma teoria, que é diferente do que está escrito aqui. Mas não sou eu que vou resolver isso, só estou jogando coisas que eu não sei, né? Mas a leitura aqui é diferente, e é uma leitura que fala assim, olha, tem água na superfície da Terra, né? E tem lá também, da Lua, desculpa, né? E tem também lá, além de água, tem, o que ele fala? Deixa eu ver aqui. Agora não sei onde que está. É água e mais uma outra substância. Tem uns minerais ali, né? E o Chico deu uma comunicação no Pinga Fogo, né? Em 1970, 71, aonde ele fala que o homem indo para a Lua, né? Ele estaria encontrando água, estaria encontrando azoto, estaria encontrando algumas coisas que aonde ele conseguiria fazer uma estação, né, uma base lá com os materiais lunares. Então ele já dá essa previsão. Mas Galileu já falava que tinha água na Lua aqui. A única diferença aqui é que fala que é de uma forma ovoide, Kardec está fazendo a alegoria do João Teimoso, né, que é o João Bobo, que a gente conhece, que inclusive o João Bobo ele tem um peso embaixo, né? Quem já teve esse boneco, ele é assim, né? Você roda ele, do jeito que você bate nele, ele volta para o mesmo lugar. Mas ele vai falar que não tem vida na parte de baixo, né? E nem vida fluídica, e nem etérea, mas no outro oposto. Então, fica aí, vamos esperar a evolução de tudo isso, né? Para a gente poder ter mais informação. Então, o número e a situação dos satélites de cada planeta variam conforme as condições especiais como se formar. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como Mercúrio, Vênus e Marte, enquanto que outros formaram uns ou vários, como a Terra, Saturno, Júpiter, né, etc. Além de seus satélites ou luas, né, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel que parece. Visto de longe, contorná-lo como uma areola branca. Essa formação é para nós uma nova prova da universalidade das leis da natureza. Esse anel é o resultado de uma separação que aconteceu em tempos primitivos no equador de Saturno, como se desprendeu da região equatorial da Terra para formar seu satélite. Então, Galileu está falando o seguinte, aquele anel de Saturno, aquela poeira lá, aquela névoa, e a Lua da Terra, a formação é igual, é uma saída do material daqueles planetas, a Terra e o Saturno, na sua força centrífuga, né? Que chega ali no momento de tensão e ele fica rodando ali. Ele vai falar que a diferença está no fato de que o anel de Saturno se formou todo de moléculas homogêneas, provavelmente já num certo estado de condensação, e pôde, dessa maneira, continuar seu movimento de rotação no mesmo sentido, e ao mesmo tempo
quase igual àquele que anima o planeta. O que o pessoal do observatório falou é que a Lua roda na mesma velocidade da Terra e por isso que sempre observamos a mesma face. Que eu não sei aqui também, porque ele vai falar aqui que essas moléculas do anel de Saturno, né, ela de uma certa maneira, ela continua seu movimento de rotação no mesmo sentido. Então, como ela fica no mesmo sentido, né, talvez ela fique com a mesma face. Mas fica para pesquisa aí, quem pudesse aprofundar, traz para nós aí alguma informação, né? Eu também não sei, né? Estou só conversando aqui o que eu acho, que eu busquei. Fala, Lorival. Arthur, por fugir, fugindo um pouco assim da realidade da coisa, se a Lua foi formada por desagregação de matéria da Terra, a Terra também não poderia ter sido formada por desagregação de um planeta-mãe maior? Que seria o Sol, né? Que seria desse Sol. Ou algum planeta mais próximo, né? Eles falam aqui, Lorival, quer ver? Ó, nós estamos no 86 aqui, vamos dar uma voltada aqui. Ó. Eles falam o seguinte, que quando você tem tem a supernova, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ó, essas nebulosas planetárias, elas que dão é isso que você está falando. Elas originam as nebulosas do planetas, né? O estado final da vida de uma estrela. Tem aquele negócio do Big Bang, né, que também é uma outra teoria, que dessa estrela, ela se condensa, depois ela explode. Quando ela explode, ela joga essas névoas. E aí essas névoas vão formar essas névoas que vão formar essas nebulosas e que a partir dessa estrela, né, que ela explodiu, ela vai dar origem a muitas outras estrelas e essas estrelas são sóis e cada sol também condensado ao seu derredor dá origem aos planetas, né? Então, Lorival, eu também não sei, a gente precisava se aprofundar nisso, né, para poder ver, mas eu entendi que você perguntou. Parece que por comparação, né? Sim, sim. Por comparação, né? Se a Lua foi formada assim, a Terra mas o que dá para entender é isso, porque vamos imaginar que essa imagem aqui é de uma estrela que explodiu e tem essa nebulosa, né? Essa nebulosa aqui, ela vai dar possibilidade de inúmeros sóis. Então, cada um desse aqui, cada espaço desse aqui, ele pode ir agregando, né, em várias estrelinhas aqui, né? Cada estrelinha dessa, se for um Sol, vai girar, que é uma concentração disso, esse Sol, ele vai se expandindo, quando ele gira, né? Aqui, ó, essa parte aqui, ó. Quando ele junta aqui, ó, né? Então, imagina que essa nebulosa aqui um pedacinho daqui, vamos ampliar, é esse pedacinho aqui. Então, daquela nebulosa, ela formou, condensou aqui, é a contração da névoa solar. Dessa contração da névoa solar, ela vira uma massa. Dessa massa, você tem a força, que ela é feita pela força de centrípeta. Quando essa massa se desloca com força centrífuga, o que vai acontecendo dessa névoa? Ó, e nessa rotação, ela vai abrindo em anéis ao redor dela. Esses anéis ao redor dela é da massa daqui. E essa massa daqui concentra nessa massa aqui. Então, é isso que você falou. Ó, dessa aqui, essa que se concentrou, ela vem aqui, vai rodando, isso vai se expandindo em anéis,
ela cria essa, ó, tá vendo que diminuiu bastante aqui, ó? Era uma coisa maior, essa coisa maior aqui ficou uma concentração do Sol, tem esses anéis aqui, e cada poeira desses anéis aqui vão se juntando e forma o planeta. No caso aqui de Saturno, o que ele está falando é que teve uma desagregação por força centrífuga, e aqui ficou, por algum motivo, isso aqui ficou rodando em volta, da mesma maneira que a Lua da Terra. É isso que eu estou entendendo, viu, Lorival? E é isso que você falou. Deu para entender, não? Agora, isso é 100% correto? Bom, eu não sei. Aí eu nem sei se a ciência sabe tudo, né? Porque dentro, eu estava estudando física quântica numa pós-graduação com o André Luiz Ramos, ele fala que o que a gente conhece do universo é 3% do observável. 97% nós não conhecemos. Então, né? Tem muita coisa ainda para descobrir, né? Mas eu concordo com você, eu acho que é o mesmo sistema, e é o que Galileu está apontando. Olha, o jeito é esse, né? Pode ter umas variações aí, mas o jeitão é esse aí. Tanto é que ele defende isso aqui nos satélites. Olha, os satélites, como os planetas vieram dessas forças de rotações, de força centrífuga, no caso da Lua é a mesma coisa, e no caso do anel de Saturno é igual. A única diferença do anel de Saturno para a Lua é que essa massa que deslocou de Saturno, ela não se condensou num ponto só, ela ficou esparramada como uma poeira de átomos ali, né? É isso, né? Deixa eu ver aqui onde. Aqui era. Nem sei onde que a gente estava mais. Cometas. E agora? Aqui, né? É isso? Era isso? Aqui, Ravaz, 28? Nem lembro. Você lembra ou não? 27. 27, 27. Então 27? Isso. Não, 27 é antes do cometa. Antes do cometa, você não entrou ainda no cometa. Nós estamos no satélite, é verdade. Bem lembrado. Obrigado, Ravaz. Então, nós estamos aqui, ó. Deu para... Eu acho que você está certo, viu, Lorival? Deu para compreender aí nas imagens? Não sei se você conseguiu. Eu tentei fazer um raciocínio em decorrência da comparação, né? Mas eu acho que é por aí. E eu concordo com você, né? Além desses seus satélites, né, ou luas, né, o que a gente estava aqui. Então ele fala, ó, esse anel é o resultado de uma separação que aconteceu em tempos primitivos no Equador, né? O Equador, lembrando que a parte ali que tem a maior força centrífuga, né? Como se desprendeu na região equatorial da Terra para formar seu satélite. A diferença está no fato de que no anel de Saturno se formou todo de moléculas homogêneas, provavelmente já num certo estado de condensação, e pôde, dessa maneira, continuar seu movimento de rotação no mesmo sentido e, ao mesmo tempo, quase igual àquele que anima o planeta. Essa parte aqui, que o Galileu está falando, é a parte que eles validam por que a face da Lua é sempre a mesma. Porque tem essa sincronicidade de característica de movimento, e embora não seja ovoide, como o João Bobo, eles falam que é redonda, mas como ela gira nessa rotação muito similar, a gente só enxerga uma face, né? Aí precisa dar uma pesquisada lá, mas pelo que eu lembro, é mais ou menos isso. Se dos seus pontos desse anel tivesse ficado mais denso do que os outros, uma ou várias aglomerações de substâncias seriam subitamente produzidas. E Saturno teria vários satélites a mais, né? Poderia ter uma lua, 2 luas, 3 luas. Mas ele não tem ele tem um anel, né?
após o tempo de sua formação, esse anel se solidificou, do mesmo modo como os outros corpos planetários. Bom, então essa é a parte que Galileu está trazendo na comunicação dos satélites. E aí ele vai falar dos cometas, né? Os astros errantes, mais ainda que os planetas que conservaram a denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites dos sistemas ao qual pertence a Terra, para nos levar pelas regiões distantes das extensões siderais. Mas, antes de explorar os domínios celestes, com o auxílio desses viajantes do universo, será bom conhecer, tanto quanto seja possível, sua natureza intrínseca e o seu papel na economia planetária. Então, o que Galileu está falando? Olha, antes da gente entrar em o que é isso, o que é os cometas, vamos, né, da melhor maneira possível, né, tanto quanto seja, né, conhecer aí as naturezas intrínsecas e o seu papel na economia, né? Por que eles existem, qual que é a finalidade, função, objetivo. Então, Galileu vai falar assim: tem-se frequentemente visto estrelas cabeludas, né? Cabeludas aqui, deixa eu ver aqui o que ele está falando. 84. No original, ele está escrito assim: Astris chevelus, ou cometas. Eram assim chamados antigamente, mesmo em português, por sua origem na palavra grega cometes, que significa cabeleira, em referência aos rastros de luz que remetem a essa aparência. Tem-se frequentemente, então, visto essas estrelas cabeludas. Mundos nascentes, elaborando em seu caos primitivo as condições de vida e de existências que são patrimônios das terras habitadas. Outros imaginaram, nesses corpos extraordinários, mundos em estado de destruição, ou sua aparência singular foi, para muitos, motivo de apreciações errôneas sobre sua natureza, de tal forma que não falou até na astrologia judiciária quem os considerasse prenúncio de desgraça, enviados pela providência divina à terra atemorizada e trêmula. A lei de variedade é aplicada com tão grande profusão nos trabalhos da natureza, que se indaga como os naturalistas, astrônomos ou filósofos têm criado tantos sistemas para assemelhar os cometas aos astros planetários, não vendo neles mais que astros em um grau mais ou menos elevado de desenvolvimento ou de caducidade. Os quadros da natureza deviam amplamente bastar para afastar do observador a preocupação de encontrar relações que não existam e deixar os cometas o papel modesto, mais útil, de astros errantes, servindo de exploradores nos impérios solares. Esses corpos celestes, dos quais estamos tratando, são muito diferentes dos corpos planetários, porque não possuem o destino de servir de morada para a humanidade. Vão sucessivamente de sol em sol, enriquecendo-se de sua rota com os fragmentos planetários reduzidos a estado de vapor, absorvendo nos focos solares os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Então, o que ele está trazendo aqui? Que esses corpos, eles são muito diferentes dos corpos planetários, não possuem destino de servir de morada para a humanidade. Espíritos humanos vão sucessivamente de sol em sol,
eles vão se enriquecendo em sua rota com os fragmentos planetários reduzidos a estado de vapor. Então, ele não está falando nem que é sólido, ele está falando que ele é um aglomerado, né, de fragmentos planetários reduzido a estado de vapor, observando nos focos solares, absorvendo, né, nos focos solares, os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Eu estou imaginando aqui que esses satélites eles seriam como se fosse um nebulizador, né? Ou alguma coisa que a gente pega aí e ele vai pegando essas névoas, concentra isso e esparge isso de alguma maneira aos planetas, aos mundos terrestres. Mundos terrestres, no sentido aqui, entendo que Galileu está falando mundos habitáveis por espíritos ali, moradas dos espíritos, né? Que ele está falando aqui que os cometas, né, eles não possuem destino de servir para a morada da humanidade, né? Então, se a gente pode entender aqui humanidade encarnada, eu não sei. A partir do momento que os espíritos estão por toda parte, né, aqui, mas no caso aqui, que eu estou entendendo, ele está falando, olha, esses cometas, eles não são sólidos, eles são uns aglomerados que pegam de sol em sol, de fragmentos planetários reduzidos ao seu estado de vapor, e que ele absorve nesses focos solares os princípios vivificantes e renovadores, que derramam, que eles como se fosse um beija-flor, né? Eles polinizam, vamos dizer assim, os planetas terrestres. Acho que é isso. Se vocês tiverem uma opinião, eu não estou falando que é isso, eu estou falando que eu estou entendendo por aqui, né? Se vocês puderem me ajudar. Então, se quando um desses astros se aproxima do nosso pequeno globo para atravessar sua órbita e retornar ao seu apogeu, situando a uma distância incomensurável do Sol, nós o seguíssemos pelo pensamento para visitar com ele as regiões siderais, transporíamos essas extensões prodigiosas de maneira etérea, que separa o Sol das estrelas mais vizinhas, e observando os movimentos combinados desses astros, que poderia ser suposto como perdido no deserto do infinito. Lá encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que funcionam em distâncias, que mesmo a imaginação mais fecunda mal pode conceber. Então, lá, a forma elíptica se converte em parabólica, e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros, ao mesmo tempo que no seu perigeu percorreu muitos milhares de léguas. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que ele acabou de deixar, exerça uma atração preponderante e o receba entre os próprios objetos. Então, as surpresas criaturas de vossas pequenas terras esperarão em vão o retorno que haviam previsto por observações incompletas. Nesse caso, nós, cujo pensamento seguiu o cometa errante até essas regiões desconhecidas, encontraremos uma nova nação, a qual as observações terrestres não podem encontrar, inimagináveis para os espíritos que habitam a Terra, inconcebíveis para suas mentes, porque será o cenário de maravilhas inexploradas. Somos oriundos do mundo astral, deste mundo resplandecente de imensos sóis que irradiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes no jardim magnífico da criação. Só depois de termos chegado lá
saberemos o que é a Terra. Então, Galileu aqui, ele não é muito preciso, né? Ele vai numa forma literária e poética, trazendo conceitos para que a gente possa iniciar uma iniciação no aprendizado de uma ciência, de um estudo, acho que muito maior do que a gente dá conta, por enquanto, né, de compreender. Mas fica aqui, ele já fala que os cometas não são sólidos, né, são etéreos. Ele fala que o cometa tem a função de pegar no Sol, né, essas forças, elementos vivificantes, né, e restauradores para trazerem para os planetas, as terras. E ele fala uma outra coisa: pode um cometa ser atraído por um Sol com mais força, e a nossa previsão da volta dele pode não acontecer, porque ele foi para outro lugar, né, por falta de nós não termos, às vezes, esse conhecimento ou o que está acontecendo por trás. É isso que eu entendi aqui nessa passagem. Aí ele vai falar aqui, né, da Via Láctea. Deixa eu ver aqui. Tem bastante coisa aqui ainda. É que eu não tive tempo aqui, vocês me perdoem, para poder pegar umas imagens aqui, a gente completar, porque não deu, falha minha. Durante as belas noites estrelares e sem lua, pode-se distinguir essa faixa embranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra e que os antigos tinham denominado Via Láctea, por causa de sua aparência leitosa. Esse esplendor difuso, nos tempos modernos, tem sido exaustivamente investigado pelas lentes do telescópio, e esse caminho de pó dourado, ou esse riacho de leite, da antiga mitologia, transformou-se em um vasto campo de maravilhas desconhecidas. As investigações dos observadores têm levado ao conhecimento de sua natureza e revelado que ali, onde o olhar perdido só encontra uma tênue claridade, existem milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que o que ilumina a nossa Terra. Bom, hoje nós temos fotografia da Via Láctea, né? Tem lá todas essa formação que está lá. A Via Láctea, de fato, é uma campina semeada de flores solares em planetárias e planetárias que brilham em sua vasta extensão. Nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desse conjunto de mundos radiantes que compõem a Via Láctea. Entretanto, apesar de suas dimensões gigantescas relativamente à Terra e à grandeza de seu império, o Sol ocupa apenas um lugar inapreciável nessa vasta criação. Pode-se contar uns 30 milhões de sóis semelhantes a ele que giram nessa imensa região, distanciados uns dos outros, de mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre, né? Então, tem uma série na Netflix, que é o do Carl Sagan, é o Neil. O Neil é que apresenta. O Neil é um pupilo do Carl Sagan. Cosmos chama, Cosmos, acho que é com U, se eu não me engano. E ali tem no primeiro episódio, o Neil fala lá como que o Carl Sagan orientou ele era criança, ele era apaixonado, e o Carl Sagan deu um livro para ele, vale a pena ver. E tem vários episódios, e vale a pena assim, ver o que tem ali, né, para a gente poder fazer essa ponte com o que o Galileu está trazendo e agora o que realmente a gente já tem de possibilidades aí científicas, de pesquisa e visual, né? Para que a gente, várias fotografias, várias simulações, e é bem interessante para quem, se vocês puderem pelo menos ver um ou dois, né,
Essas séries da Netflix é de 40 minutos, 45 minutos, 42, então não é muito cansativo, né? Vale a pena, fica a dica. Pode-se avaliar, por esse cálculo aproximado, a extensão dessa região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema e a universalidade dos sistemas que ela contém. Do mesmo modo, podemos avaliar a exiguidade do domínio solar e, em consequência, o escasso valor de nossa pequena Terra. O que será dela, então, se considerarmos os seres que a povoam? O que ele está? Qual que é a proposta aqui, né? A gente destruir o ego, né? Destruir esse conceito de que a Terra é o centro do universo, né? Que nós somos a última bolacha do pacote, embora cada um é único, cada um tem a sua importância, mas nós não podemos extrapolar isso, virando isso uma coisa doentia, gananciosa, egoísta, orgulhosa. Então, essa ciência, ela traz um Deus, né, inimaginável até então. Porque a gente tinha um Deus partidário, um Deus que estava à mercê dos seus desejos, né? E das suas preferências. Eu prefiro o Ravaz, então eu vou dar talentos para ele, eu vou dar qualidade, eu vou dar graça. O Ravaz, porque ele é agraciado por Deus, ele tem mais qualidades, mais virtudes, né? Mas não por mérito ou por luta interior e evolução, mas porque ele foi agraciado, foi dado por graça. Então, o que nós estamos falando aqui são conceitos para quebrar referências. Se a nossa referência de Deus é uma referência de um Deus humano, nós estamos errados. É essa tentativa, né, da gente poder, com tudo isso, ter descortinar um pedacinho de um véu de um Deus muito maior que a gente imagina, né? E que ele está criou eternamente, e tem um monte de coisa, né? E que não precisamos nos rebaixar tanto, no sentido de desprezarmos, né? Então eu não sou nada, então eu vou me matar. Não, não é isso. É que nós temos que sair da referência do Deus personalista, do Deus vingativo, do Deus humano, né? Do Deus que gosta só do católico, do Deus que gosta só do espírita, do Deus... que isso aí é partidarismo, para uma coisa muito mais universal, muito maior, né? Que nós não fazemos nem ideia ainda do que está por trás. Então, tudo isso é para que a gente possa fazer, né? Apagar toda essa mitologia grega, egípcia, né? Dessa visão desse Deus material, para a gente realmente destruir isso e construir, aí sim, né, uma relação com Deus do universo. Então, o que seria a Terra? O que ele está falando? Olha, o que é a Terra perto de tudo isso? Um pontinho lá, um grão de areia do deserto, de todos os desertos que a gente conhece, né? Eu digo escasso valor porque nossas constatações se aplicam não somente à extensão material, física do corpo que estudamos. Isso seria pouco, mas também e sobretudo ao estado moral. E que se acham como morada e a posição que ocupam na hierarquia universal dos seres. A criação aí se mostra em toda a sua majestade, criando e propagando ao redor do mundo solar e em cada um dos sistemas que rodeiam a manifestação da vida e da inteligência. Desse modo, conhece-se a posição ocupada pelo nosso Sol, a Terra, no mundo das estrelas. Essas considerações ganharão um peso maior ainda se refletirmos sobre o estado da Via Láctea.
que, vista de longe, na imensidão das criações siderais, não representa mais que um ponto insignificante e inapreciável, porque ela não é mais que uma nebulosa estrelar entre milhões delas que existem no espaço sideral. Então, aqui ele está falando o seguinte, olha, aquela nebulosa que nós estudamos lá, um pontinho luminoso daquilo lá é uma Via Láctea. E daquela Via Láctea tem trilhões de sóis igual ao nosso Sol. Olha, de cada Sol tem lá 10, 15, 20 planetas rodeando aquele negócio. E aonde cada planeta tem 8 bilhões de seres humanos encarnados, por exemplo. Então, é isso, é esse Deus. A coisa é gigantesca, é isso que ele está trazendo. Então, se nos parece maior e mais rica que as outras, é pela simples razão de que nos rodeiam e se desenvolve em toda a sua extensão sobre os nossos olhos, enquanto que as outras, perdidas nas profundezas insondáveis, apenas se deixam entrever. Então, a nossa referência ainda é material. A nossa referência é muito terra-terra. Mas ele está falando assim, olha, nós já ganhamos condições intelectuais tamanha para começar a adentrar dentro de um estudo metafísico, né, que é o estudo da alma, com outra cabeça, já com um olhar de... Né, vamos sair do pré-primário, vamos começar um negócio aqui, vamos melhorar a nossa referência. Então, ora, se sabemos que a Terra é nada ou quase nada no Sistema Solar, e que ele é nada ou quase nada na Via Láctea, e esta é pouco coisa ou quase nada na universalidade das nebulosas, essa universalidade é muito pouco no meio do imenso infinito. Só então começamos a compreender o que é o globo terrestre. Percebe? Então, não precisa... Os caras, quando tem arrogância, você sabe com quem você está falando? Segundo o Mário Cortella, ele falou assim, você tem um tempinho? Ele fala disso, né? Ele fala, então tem uma fala dele lá que nesse ponto é bem interessante, ele pega lá, né? Você sabe com quem está falando? Mário Cortella, ele dá um tiro assim ele resume isso aqui em acho que uns 2 minutos lá, vale a pena, pega no YouTube. Então, né? Ok, podemos, como é que estamos aí? Vamos parar por aqui? Eu tô igual o Chico. O Chico falou assim, eu gostaria de ver essas belezas do universo. Aí o Emmanuel falou, não, tudo bem, né? Vamos ir, vamos fazer um tour, né? Chegou uma hora que ele estava já em desdobramento, né? E eles falam para o Emmanuel, vamos voltar, que eu preciso voltar para tomar um cafezinho, pão de queijo. Meu cérebro não está mais dando conta. Eu estou mais ou menos assim agora. Deixa eu parar aqui. Ó, nós paramos aqui nas estrelas fixas. Interromper o compartilhamento. Beleza? Eu vou parar de gravar aqui.